Eu acho que todo mundo quer a mesma coisa, na real, sabe? Todo mundo quer uma companhia. Eu acho que tem essa idealização ver série junto, sabe? De domingo, fim do dia. Mas o que muda, acho que é o tempo das coisas, né? Quando eu tinha 20 anos, eu sinto que eu tinha um tempo muito diferente pra pegar intimidade e abrir o meu espaço e pensar em um futuro juntos, né? O que está acontecendo com a maneira que a gente flerta, que a gente tenta se relacionar? Será que as pessoas estão cansadas dos apps de relacionamento, das infinitas mensagens online que nunca viram nada ou, no máximo, um date ruim? E por que, afinal, a gente fala tanto disso nas redes? A convidada de hoje, Camila Frender, é podcaster, roteirista, escritora e trata desse tema com a experiência de quem coleciona histórias sensacionais de seus ouvintes e que vira e mexe discute relacionamento com os convidados do seu programa, o É Nóia Minha. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Com mais de 400 mil seguidores, somando TikTok e Instagram, Camila comanda o É Nóia Minha, que completou 5 anos, toca também o Rapidinhas, uma versão curta que traz, entre outras coisas, histórias de dates ruins, e, mais recentemente, ela lançou o podcast E os Namoradinhos, com Pedro Pacífico, o Bookster. Na conversa a seguir, Camila fala sobre as suas próprias experiências amorosas e sobre o que, afinal, as pessoas buscam hoje no relacionamento. Escuta esse nosso papo. Camila, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada a você. Camila, hoje a gente vai falar de flerte, de relacionamento, de date. E você, com seus podcasts, acaba ouvindo aí muita história de dates e de como o flerte acontece hoje, né? Então, aí eu queria te perguntar como as pessoas estão flertando hoje, né? O que te chama atenção nessas histórias que você escuta? É muito engraçado que aí a gente tem a tendência de comparar, né, como que era na nossa época, assim. Eu tô no segundo casamento, tô casada. No primeiro casamento eu fiquei casada há 10 anos. Aí fiquei solteira por 1 ano, mas eu tinha um filho muito pequeno, então pouco flertei. E agora eu tô há 5 anos quase nesse novo relacionamento. Então faz muito tempo que eu não tô nesse rolê do flerte, mas o engraçado é que eu tenho seguidores muito jovens, assim, a faixa etária dos ouvintes do Nóia ou dos meus seguidores do TikTok e do Instagram é ali 20 anos, 20 e poucos anos. Então é um gap geracional grande, porque eu tenho 42, né? E aí o que eu percebo é que tudo acontece pela internet, né? Então você tem códigos, né? O coração de que cor significa uma coisa, o foguinho significa outra. Então eu vou ouvindo isso, eu vou falando, gente, se eu tivesse que entrar nesse rolê agora, eu ia estar ferrada, porque eu não ia entender nenhum sinal. Então é tudo pelo Instagram, pelo inbox do Instagram, né? O jeito que você reage a um stories da pessoa. O que ela te respondeu a coisa que você tweetou. Então, essa coisa pra mim de ter que interpretar um código já é muito difícil, porque eu acho que quando a gente tá flertando, a gente deixa liberado um pouco o nosso lugar do cérebro da fantasia, e eu acho que eu ia me iludir muito facilmente com sinais que eu não ia ter decodificado de maneira correta. Você tá entendendo o que eu tô falando? E aí você ia entrar no chat GPT e perguntar o que isso significa, pelo amor de Deus. Não, e aí a gente volta, que daí isso sim é igual era no meu tempo, que é de mandar os prints pra uma amiga ou um amigo e falar o que você achou que a pessoa quis dizer. Que é também uma coisa muito maluca, né? Porque se você, que tá na paquera, não entendeu, imagina uma terceira pessoa que não tá ali, né? Então tem muito isso. Às vezes eu recebo relato, né, de date ruim, mas eu também recebo gente perguntando minha opinião. Ah, então eu saí com o fulano 2 vezes. E a última vez que eu saí foi no sábado, hoje é quarta. Eu ligo, eu fico, gente, eu não sei, você quer ligar? Não, mas se eu ligar, ele vai achar que eu tô afim, mas você não tá, né? A gente sempre na paquera tem essa coisa da gente não demonstrar o que a gente de fato quer.
E aí eu acho que fica um jogo onde as pessoas ficam mandando sinais errados o tempo inteiro. Então é simplesmente uma conversa que não existe, né? Enfim. É uma conversa que não existe. Aí tem muito essa coisa que as pessoas falam assim: quando você não quiser, vai aparecer. E aí, sabe o que eu acho que acontece? Quando a gente tá muito focado em conseguir um date ou um namoro e tal, a gente tá muito overthinking aquilo, né? Então a gente tá pensando se o coração laranja é alguma coisa da amizade ou ele tem né, um lado que de repente junta com um foguinho, então ele quer transar. A gente fica muito nessa coisa assim. Quando você já tá exausta, que você já foi a 8 dates horrorosos, perdeu seu tempo e gastou todas as suas piadas boas com uma pessoa nada a ver e tal, que você tá tipo, ai, agora dane-se, se chegar, chegou. Aí é que acontece, porque eu acho que a gente para e fala de fato que a gente, olha, eu tô a fim de namorar, olha, eu tô a fim de sair. Então eu acho que é por isso que vem esse papo de, ai, quando você menos esperar, a pessoa vai aparecer. É porque a gente já tá tão de saco cheio que a gente de fato falou o que queria falar finalmente, sabe? Você disse aí que você teve um relacionamento longo, você teve um filho, você terminou, mas aí você engatou outro relacionamento sério, né? Então, eu fiquei pensando, quando você terminou esse relacionamento com o pai do seu filho, você não pensou, chega, eu nunca mais vou me relacionar? Ou então você disse, não, eu tô aqui disponível para viver novos amores, né? Você não ficou saturada depois de ter terminado um relacionamento de uma década? Eu acho que o nosso relacionamento foi muito legal. É muito triste o término de uma relação, mas a gente ficou um ano esquisito, assim, vivendo um luto, e hoje em dia somos grandes amigos. Ele é pessoa frequente aqui em casa, ele é amigo do meu marido, é bem engraçada a situação. Mas eu acho que eu disse não para próximos relacionamentos. Eu fiquei um ano sozinha e muito sozinha mesmo, porque eu tinha na minha cabeça que era muito difícil eu arrumar um cara legal aos 38 anos, na época, com um filho tão pequeno. Um filho de 1 ano, né? Ele tinha 1 ano. Então, essa ideia minha... Tipo, quando eu engravidei, que eu fiquei com muito medo de não conseguir voltar para o mercado de trabalho, sabe? Eu acho que foi eu entrei numa pira de que ser mulher, sabe? As pessoas têm já um pé atrás com alguém que já teve filho e que eu tava numa idade que já tava, sabe? Ai, será que eu vou arrumar alguém legal e tal? Então eu fiquei muito receosa em relação a isso. Eu acho que eu me fechei mesmo. Parte por cansaço de, graças a Deus, ter conseguido me manter no mercado de trabalho e com uma criança tão pequena e agora sozinha com ela, né? Lógico que o pai do Arthur sempre ajudou e, né, tinha essa divisão, né, de ficar um pouco na casa dele e tal, mas como ele era muito bebê, cara, ele acabava ficando mais comigo, né, então eu fiquei sobrecarregada, então acho que eu não tinha agenda pra encaixar um relacionamento. E quando eu comecei a sair com o André, eu falei pra ele, olha, o Arthur fica com o pai umas 2 vezes por semana, ele ainda é muito pequeno e tal, então eu tenho 2 dias da semana pra sair com você, eu vou estar exausta. Você quer mesmo assim? Porque se você achar pouco, a gente já fala tchau agora. Então, eu acho que essa coisa de você falar logo o que você quer e seu limite, como vai funcionar, ajuda muito. Porque daí ele já não veio com nenhuma grande expectativa de eu vou começar a namorar com ela e a gente vai passar uma semana viajando. Porque isso só foi rolar 3 anos depois. E você falou aí desses seus ouvintes de 20 anos aí, né? Que eles têm que lidar aí com relacionamento aberto, por exemplo, porque hoje em dia muitas dessas relações de 20 e poucos anos já começam dessa maneira. E sobre pessoas 40 a mais, que estão em busca também de um relacionamento. O que você observa nesses ouvintes e nesses amigos sobre essas duas gerações, né? Você falou aí bastante de 20 anos, ou o que estão querendo as pessoas de 40 a mais, quais são as dificuldades, enfim. Eu acho que todo mundo quer a mesma coisa, na real, sabe? Todo mundo quer uma companhia. Eu acho que tem essa idealização da ver série junto, sabe? De domingo, fim do dia. E é muito doido, porque é legal você ter alguém, mas eu confesso também que o André trabalha muito no Rio. Então, às vezes, ele fica 3 meses seguidos no Rio.
E eu fico, ai, que gostoso ter a cama só pra mim e poder assistir uma série que eu sei que ele não vai gostar. Então, no fundo, né, a gente tá sempre, quando tá muito junto, tá pensando no momento que quer ficar de boa sozinho, e quando tá sozinho, tá desesperadamente querendo alguém pra ficar junto. Eu acho que todo mundo quer a mesma coisa, mas o que muda, acho que é o tempo das coisas, né? Quando eu tinha 20 anos, eu sinto que eu tinha um tempo muito diferente para pegar intimidade e abrir o meu espaço e pensar em um futuro juntos, né? Com 20 anos é uma coisa mais... Deixa eu ver como é que ele transa, né? Se os meus amigos vão gostar e tal. Eu senti, assim, com 38, né? Quando eu comecei a me relacionar com o André, é uma coisa muito rápida, porque tem filho em jogo... E aí todo mundo já tem casa, e daí fica aquela coisa de um dormir na casa do outro, e daí, bom, então a gente precisa estabilizar isso daqui, porque tem as crianças. Ele tem filho também, né? Eu sou madrasta de uma menina de 13, quando eu a conheci ela tinha 9, então já é uma relação longa que a gente tem, né? E os 6 pets, eles são dos dois? Foi uma junção de pets? Foi uma junção de filhos e pets. Quando a gente se juntou, eram menos pets, né? A gente pegou mais pets juntos, assim. Todo mundo fica, mas eram 3 seus e 3 dele. Eu falo, não, na verdade a gente tinha, sei lá, 3 e foi para 6. Mas teve essa junção também legal. E eu acho que tem também a questão financeira. Porque você vai rachar os custos, né? Então isso também entra. As pessoas não gostam de falar isso, né? Que casamento também é sobre dinheiro, mas também entra o rachar os custos. E com 20 anos, às vezes a gente faz uma conta de que, putz, eu vou começar a namorar, eu vou gastar menos, porque eu vou ficar mais em casa, né? Não vou ter que ficar indo pra balada toda hora, e balada é muito caro, e daí você vai atrás do contatinho, você descobre que ele tá... Você foi pra uma balada X, ele tá na outra, aí você sai daquela balada e vai pra outra. Tinha muito isso na minha época, porque você não sabia, né? Não tinha essas coisas de Instagram, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar mais sério, eu tinha a coisa do Facebook, que o cara avisava a festa que ele ia. Aí você ia lá no Facebook, se ele tava, né? Não tinha muito isso, foi ter mais pra frente. Então era meio uma roubada. Então acho que a gente também pensa financeiramente. Muita gente vai odiar que eu tô falando isso, mas é real, a gente acaba fazendo essa conta. Escuta, você falou aí que é bom quando o seu companheiro viaja, porque você tem ali um tempo... pra você, e você acha que num relacionamento longo é preciso ter um flerte também? Manter o flerte, manter um date de alguma maneira? Como é que a gente faz isso num relacionamento já consolidado, assim? Cara, tem muitas pessoas que fazem isso, de marcar, ainda mais as pessoas com filho, né? Agendar um dia pra ser o nosso dia, de ir no cinema, sair pra jantar. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que também eu tenho essa coisa de ter a saudade, né? Isso é legal. Então, vira e mexe, ele tem gravação no Rio de Janeiro, ou ele tem publicidade em algum outro lugar. Então, a gente, de tempos em tempos, a gente fica, né, às vezes semanas sem se ver e tal. E daí, quando se vê, mata a saudade. Mas eu não funciono, eu acredito que funcione pra muita gente, mas eu não funciono com esse date tão programado assim, de toda quarta-feira nós vamos fazer um jantar nosso. Funciona pra muita gente, porque eu tenho muita amiga que faz isso e tá aí casada há milhões de anos, cheia de filho e mantém a relação assim. Mas eu gosto ainda que seja difícil de conseguir uma coisa um pouco mais espontânea. Eu acho que é do meu jeito, sabe? Mas sim, sou super fofa, sou romântica, deixo o bilhetinho, mando mensagem no meio do dia. Eu sei que ele tá enlouquecido, ele nem pega o celular, só vai ver à noite, mas à tarde, se eu tô com saudade, eu mando saudade. Eu acho que essas coisas são legais pra relação. Escuta, e você é quase uma especialista em dates ruins, tamanho as histórias que você escuta, você tem uma coleção de histórias de dates que não deram certo. E aí eu fiquei pensando assim, será que o romance, os contos de fada ou qualquer nova relação amorosa, na verdade, vai se revelar um date ruim? Eu não sei, eu acho que o date ruim ele espalha porque ele é mais engraçado e divertido de contar. O date bom,
é meio besta às vezes, né? Porque é só uma coisa da afinidade que aconteceu ali na hora. Mas você vai contar, as pessoas ficam, que legal que você gostou. Agora, o date ruim, ele é engraçado de qualquer maneira, né? Eu já tive dates horrorosos que eu tava no date pensando, cara, quando eu sair daqui, eu preciso ligar pra fulano e contar desse date. Eu já tava ansiosa pra contar a porcaria do date que eu tava tendo. Sim, a gente até conta a história do date ruim dos outros, né? Especialmente a gente, que de repente, se você tá num relacionamento, não vive um date ruim, nem bom, sei lá, enfim. Eu faço muito isso. Eu gravo rapidinhas, né? Às vezes eu gravo 7 episódios num dia, assim, porque são episódios mais curtinhos, né? Eu gravo 7 no mesmo dia. E às vezes eu faço só date ruim. Eu chego em casa, eu falo, amor, você não acredita o que aconteceu com uma... E esses dias eu até falei para seguidoras, porque às vezes eu ouço date e eu conto para tanta gente que eu já nem falo mais. Teve uma ouvinte do Noia, eu falo assim, uma amiga minha. Eu já contei tantas vezes que parece que eu conheço aquela pessoa que passou pelo aquele date ruim. Então eu falo pros ouvintes, que às vezes eles falam, você é minha amiga imaginária, né? Você é a voz da minha cabeça. Eu falo, vocês também são meus amigos imaginários, que eu também vou chegar num jantar e vou falar, você não sabe o que aconteceu com uma menina que eu conheço. E eu nunca vi ela e eu conto o date ruim dela como se ela fosse minha amiga. A gente vai dar aqui na Gama uma matéria sobre um burnout, uma saturação de quem se relaciona a partir de app de relacionamento, né? O Tinder, o Bumble. Você percebe essa insatisfação, assim? Estão todos cansados de seduzir? Nome aí do seu episódio excelente do É Nóia Minha. Nossa, tem muito isso, muito. Muita gente que começa a contar no áudio e a primeira coisa que fala, bom... Tá, eu tava num aplicativo e a pessoa já começa a rir só de falar que tava no aplicativo. Ou a pessoa começa... Bom, pra variar, eu fui tentar de novo no aplicativo porque eu não aprendi ainda. A pessoa já fala assim. Eu acho que essa coisa do aplicativo ficou, talvez, né? Eu acho que existe uma diferenciação entre um e outro, né? Um é mais pra pegação, o outro é mais pra arrumar um date e tal. Mas eu acho que eles ficaram mais populares na coisa da pegação. Então, a gente talvez até pense que queira uma pegação e aí tem um date mais ou menos legal lá e a pessoa some e a gente fica super frustrado, né? Isso eu recebo bastante, assim, de você tá ali falando, não, quero conhecer alguém, quero transar, só transar e tal, e aí você transa, é legal e a pessoa some e você fica arrasada. Então, eu acho que tem também essa ideia, né, de que talvez eu não vá achar um namorado num aplicativo de relacionamento, talvez, né? Mas no fundo, a gente sempre tem uma chaminha da esperança, né? No coração. E você tenta o que você tem nas mãos, né? Mas eu acho que deve ser muito difícil realmente, porque esse cardápio, né? É um cardápio de gente. E você fala, meu Deus, tem tanta gente aqui, por que eu vou escolher um? Eu acho. Eu nunca usei, não deu tempo de eu usar, porque... Quando eu paquerava e saía com pessoas, assim, aleatórias, né? Nessa coisa mais dinâmica, sem ser relacionamento. Era amigo do amigo, né? O amigo te arrumava alguém, meio blind date, assim, isso eu já fiz. Ou era pessoa que você já conhecia, né? Que era de algum lugar da faculdade, de algum curso que você fez, primo da tua amiga, era alguma coisa mais próxima. Mas eu acho fascinante você, por exemplo, você passar férias na Bahia e você é de São Paulo e você abre o aplicativo lá e você vê as opções que você tem na Bahia, sabe? Isso eu nunca tive. Sabe? Você amplia ali. Então, isso eu acho muito divertido. Eu acho muito legal essa coisa de você ampliar, né? A quantos quilômetros de distância essa pessoa está de você. Ou essa pessoa cruzou com você ao longo do dia. Eu também acho isso mó barato. Nunca, né? Não vivi isso. Então, isso eu acho divertido. Não, e é engraçado que você é uma consultora desses 20 e poucos anos. Uma consultora amorosa, de alguma maneira. E não viveu esse tipo de relacionamento, né? Isso é muito legal, na verdade. Não, zero. E eu sempre fui... Eu falo muito isso nos episódios. Eu sempre fui aquela pessoa que teve longos namoros, né? Então, antes desse meu casamento de 10 anos, eu fiquei 4 anos namorando um cara, né? Então, eu não sou essa pessoa que você fala... ela saiu com muita gente...
sabe? Ah, ela transou horrores com pessoas por aí. Tipo, não, eu sempre namorei e tal. Então eu acho tão engraçado que as pessoas acabam vindo perguntar, desabafar, contar. Mas acho que tem um fator interessante, que é eu tô há um tempo já na internet. O Noia, por exemplo, tem 5 anos, né, de programa. Então, as pessoas vão crescendo comigo. Então, o que eu percebo agora que eu comecei a ficar maior no TikTok, no Instagram as pessoas falam assim, ah, você é minha amiga imaginária. No TikTok é você minha mãe. Porque as pessoas são tão novas que elas me enxergam como uma figura materna. E eu acho isso tão maravilhoso que eu me sinto, às vezes, na obrigação de ir lá e dar uma bronca, sabe? De jogar real, porque eu não tive isso. Tinha muito etarismo quando eu tinha 20 anos. Então, uma mulher de 40 anos, eu não queria nem ouvir o que ela tinha para me dizer. Ela era uma pessoa que não entendia a minha realidade e alguém que eu julgava extremamente ultrapassada. E eu sou tão grata que eles me chamam de mãe e eu tô absolutamente pronta para me chamarem de vó, porque eu acho muito legal que eu tenho uma audiência muito mais nova do que eu e que eles estão abertos a me ouvir e eu aberta a ouvir eles, porque também tinha essa percepção de uma pessoa de 40 e poucos anos falar, eu não quero ouvir essa bobagem que essas pessoas de 20 anos têm para dizer. Não, eles têm muita coisa legal para me dizer, eu quero muito ouvir o que eles têm para me dizer. Então eu tenho muita sorte de ter essa geração que divide experiências e aflições comigo e recebe a minha experiência ou a minha aflição também de maneira tão legal e tão bonita. Pô, seu podcast é um grande bate-papo, na verdade, né? A sensação que eu tenho ouvindo é que a gente tá ali numa festinha e as pessoas estão ali meio conversando, comecinho de festa ou não, enfim, aí vai até mais longe. Mas é uma grande conversa, né? Então isso eu acho que abre para as pessoas também contarem suas experiências, enfim. A ideia do Noia foi essa desde o início, né? Eu não queria falar sobre pessoas, né? A pessoa não vai lá pra dizer, eu tô com um trabalho agora no teatro, que eu faço... Não, a gente tá ali pra conversar sobre assuntos. Até porque a gente vinha, né, muito dessa geração da... Não era nem influenciadora, né? Era blogueira, que era muito como eu me visto, como eu cozinho, como eu ando com meu cachorro, como... Eu não quero saber de você, eu quero saber o que você acha desse assunto aqui, dessa noia aqui. Então, isso que eu acho legal. Não importa se você é uma influenciadora que tem 5 milhões de seguidores ou se você é uma médica especializada em fertilização humana. Vocês duas vão se juntar para falar sobre um tema, sabe? Então, era isso. Escuta, e para finalizar, eu queria saber qual é a sua dica para dates bons, já que a gente tá falando tanto de date ruim, sabe? Eu acho que a gente pode voltar ali no começo do episódio, onde eu falei muito sobre a gente já tentar ser um pouco mais real possível, assim. Eu acho que tem esse charme, né, da gente não se mostrar de verdade e fazer um jogo. Eu não sei, eu acho que o jogo funciona até um certo tempo, mas depois eu acho que ele fica chato, cansativo, estressante e ninguém entende o que quer. Sabe? Então, eu também sou ascendente Capricórnio, né? Tenho Vênus em Capricórnio, então não tenho muito tempo, sabe? Sem tempo, irmã. Então, eu já jogo logo a real. Olha, tá afim, tá, não tá, não tá. Você já começa com o papo, porque eu acabei de terminar, eu não sei se eu tô pronta. Então, se apronta aí que eu vou pra outro lugar. Tchau. Sabe? Eu acho que se a gente puder simplificar as coisas e ser mais sincero, ser mais real, talvez ajude. Talvez não. Talvez a gente não entenda mesmo sobre o amor e a gente fica aí tentando. Mas escuta, jogar a real é muito jogar sem noia, né? Ser você mesma e não ficar noiada, né? Acho que é uma evolução aí nas suas noias, na verdade. Dar uma... Vai pra análise. Eu tô aí um pouco analisada já, né? Acho que a idade dá um tempo de... Outro dia eu tava lendo uma coisa muito maluca, não lembro onde foi, mas era, você tinha... Pra você ficar bom num negócio, você tinha que fazer aquilo por 100 horas. Eu acho que quando a gente já tá 40 a mais, tem muitas coisas que a gente já passou das 100 horas, sabe? Eu acho que o flerte, a paquera é uma delas. Muito bom, Camila, muito obrigada, muito legal. Obrigada a você, adorei. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir outros episódios que também tratam do tema relacionamento. A gente já falou com nomes como Carol Tchoukian, do Soltos, sobre ansiedade nas relações,
Com Bárbara Paz, sobre estar apaixonado. Com Ana Sui, sobre traição e separação. Nas principais plataformas de áudio do país, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcasts, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.